isso aí, pessoal, aqui é o Dr. Reclama. E aí, estão nervosinhos? Estão? Tá prechecudinho? Tá? Olha pra tela? Não olha? Põe o dedo na tela, cara de cadela. E para começo de conversa, se você está pensando em se perguntar, doutor, que barulho é esse? É a minha impressora 3D, estou imprimindo ali o Baby Yoda, né? Estou imprimindo aí, tal, brincando aqui, fazendo umas coisinhas, uns projetinhos. Então, estou imprimindo. Esse barulho é da minha impressora, não pergunte, tá? Bom, galera, no vídeo de hoje eu tenho que falar algumas coisas para vocês. Bom, primeiramente chegou um cliente meu que trouxe para mim esse Redmi Note 5 aqui para trocar a tela, tá? E o cara, como quebrou a tela, ele ficou sem aparelho, ele acabou pegando o incrível, o magnânimo, o A12, que não serve para nada. O cara comprou o aparelho faz uma semana e não consegue nem usar no Uber. Diz que o aparelho está trancando, travando, e quando liga o GPS esquenta pra caramba e reinicia, e o cara não consegue nem falar no WhatsApp, não consegue nada. O aparelho é uma verdadeira porcaria. Pra quem não sabe, esse é o A12, tá? Eu acho que ele vai trazer aqui pra mim tentar dar uma mexida, dar uma melhorada na user interface, mas ele diz que o aparelho esquenta muito e buga pra caramba. E por falar em Samsung, né? Hoje a gente vai fazer uma denúncia, galera. É um vídeo denúncia esse aqui que o Dr. Reclama vai fazer. Eu quero que você fique até o final, porque hoje você vai saber algumas coisas que as autorizadas Samsung não querem que você saiba, né? Você vai saber que eles estão cozinhando você. É isso aí, literalmente cozinhando você. No vídeo denúncia de hoje, o doutor vai falar sobre isso. Fique no vídeo até o final, tá? Dê o likezão, já vai arrancando no like, compartilha esse vídeo para mais gente ver. Afinal de contas, a verdade está lá fora. E agora acabou de chegar no canal do Dr. Reclama. Dr. Reclama vai contar para vocês o que está rolando dentro das autorizadas Samsung, sem churumelas, e você vai acordar da embundolândia. Você vai tomar a pílula vermelha e se desembundar a marra. Hoje você vai se desembundar à força aqui no canal do Dr. Reclama. Então prende o like aí, compartilha o vídeo porque hoje tá show. Segue a propaganda do Seja Membro ou Leve um Membro. E aí, tá cansado de ser matuto tecnológico? Cansou de ser embundado pelo vendedor de loja? Quer saber todos os paranauês tecnológicos? Quer manjar pacas de smartphone? Saia da embundolândia. Deixe de ser um indiano falsificado. Seja membro ou leve um membro. Seja membro patrocinador. E tenha contato direto com o Dr. Reclama para esclarecer as suas dúvidas tecnológicas. Bom, galera, então você imagina você comprar um celular de um fabricante e ter problemas com o seu smartphone, né? E o procedimento normal que o cara faz é o quê? Levar para assistência técnica, né? De boa, levar para assistência técnica acreditando que os caras vão ser 100% transparentes, né? E 100% ernestos, porque honesto é pedir demais, na verdade. E aí o que acontece? Você leva para os caras o aparelho, já comentaram, galera, já comentaram comigo já, do aparelho ir para assistência técnica com um problema e sair de lá com outro problema. Né? Eu queria que vocês comentassem aí se você se identifica com esse problema, tá? Então o que acontece? Vamos falar assim, vamos falar numa linguagem mais simples para uma pessoa entender. Cara, o procedimento de uso de forno, tá? O procedimento de uso de forno, ele é o último caso quando é necessário um rebalem de placa, tá? Quando você, antes de um rebalem, necessita gerar calor na placa para a tentativa de recuperação e reparação. Então quando a placa molha, a primeira coisa que eu acho totalmente erradíssima, que eu sei que a autorizada faz, é levar para o tal de forno, tá? Isso é super errado. Primeiramente eu daria um banho de ultrassom, isolando as devidas partes, microfone, ou tira o microfone ou isola para que não molhe, e dá um banho de ultrassom, e depois a secagem no forno, tá? Mas sempre lembrando, eu não aconselho forno elétrico. Eu acho melhor um forno que seja de outra composição a não ser o elétrico, tá?
Porque a placa é um componente eletrônico sensível pra caramba. E como vocês vão ver no vídeo, ele cita que danifica mesmo, além de oxidar a placa. Essa placa já tem uma umidade, ela tende a aumentar essa umidade com o forno elétrico, tá? Isso é uma verdade. E dependendo até do componente que você molhou, pode vir até piorar a situação. E como ele comenta no vídeo aí que vocês vão ouvir, de 10 placas que pega, 8 já sai de lá totalmente estragado. E pelo que eu entendi, o procedimento meio errado. Os caras estão usando o tal forno para abrir uma tela, qualquer abertura do celular os caras usam o tal forno e deixam os componentes lá. Então quer dizer, ele mesmo afirma que vários aparelhos estão saindo de lá com um toque fantasma ou até mesmo sem sentir o toque. Tá? Isso é muito comum, já várias pessoas reclamaram para mim de ter levado o aparelho na assistência da Samsung e o aparelho voltar com problema no toque e tal, né? Isso tudo tem a ver porque no touch, no circuito do touch, ali tem o display e tem o touch, tá? O display pode ser afetado com esse forno eletromagnético, o CIs do display, ele começar a apresentar algumas aberrações, como também o touch, porque ele tem várias capacitâncias ali naquele circuito que são altamente sensíveis, né? Aquelas capacitâncias são sensíveis a mudanças de temperatura. Então por isso que às vezes acontece o toque fantasma em alguns aparelhos, porque esses capacitores são tão sensíveis que acabam ficando avariados por qualquer interferência. Agora você imagina você largar uma placa num forno elétrico desse desnecessariamente. É óbvio que vai dar problema, tá? E eu acredito que isso seja um procedimento padrão das autorizadas da Samsung. Será que todas fazem isso? Como ele comenta ali, segundo ele, quase todas fazem esse procedimento que leva ao caos. Cara, eu vou dizer para vocês o seguinte, galera. Eu vou falar uma coisa para vocês. 1000 vezes a banheira de ultrassom do que o forno elétrico, tá? Mas salva situações. Mas o detalhe mais importante da coisa é o seguinte: tanto o forno elétrico, forno eletromagnético, como a banheira de ultrassom são processos intrusivos. Você só vai usar em último caso de quase perda total que você vai usar. Você não vai pegar um celular de um cliente que está perfeito e botar na banheira de ultrassom, porque você está correndo um risco de apresentar algum problema, tanto como o forno, que é muito mais agressivo. Tá? Então a minha experiência, o meu feedback que eu dou para vocês é que é um procedimento errôneo da autorizada, do cara que presta serviço para a Samsung. Eu não sei se é autorizado ou se é um prestador de serviço, tá? Mas como ele fala ali, entra dois aparelhos, um manda arrumar, o outro era só um toque fantasma, alguma coisa, esse bailou, perdeu a placa, e o outro que pagou sai com o serviço pronto. Então quer dizer, fora aqueles que só foi arrumar um probleminha e voltou com outros problemas, quer dizer, isso já vieram falar para mim. Então o que eu quero dizer para vocês é que é um procedimento errôneo, que eles sabem que isso é verdade, eles sabem que acontece, mas eles não estão nem aí. É como o caso assim, ó, para que você vai dar um remédio para uma pessoa, né, que custa baratíssimo, se você pode fazer uma baita cirurgia e cobrar um monte? É o que está acontecendo no nosso país, não é verdade? É mais interessante que o cara se exploda, afinal não é no meu, é no dele, e eu ganho mais com isso. É isso que as pessoas estão pensando nesse exato momento, né? Então esse vídeo é um vídeo denúncia para vocês abrirem o olho do que acontece dentro de uma assistência técnica, sendo autorizada ou não, de repente terceirizada, mas presta serviço para assistência técnica Samsung, pode não ser uma autorizada, mas uma prestadora de serviço. O que acontece lá dentro quando você não está olhando? O tal procedimento do forno causa vários problemas, que você vai arrumar uma coisa e volta com outros problemas. É isso que acontece quando se usa o tal forno. É um procedimento incisivo e super agressivo, tá? Totalmente errôneo e feito... Eles procedem de maneira super errada. Eles estão usando para todos os serviços o tal forno. Tem que abrir, toca no forno. Tem que fazer tal coisa, toca no forno. E tudo isso sabendo que o retorno e o transtorno é enorme. E aí depois vem com aquele papo para você: o seu aparelho molhou, olha, tá oxidado. Não, mas eu não molhei. Não, mas tá molhado aqui. Claro que tá molhado. Os caras colocam no forno, né, elétrico, que emite ondas eletromagnéticas. Se tem que oxidar, vai oxidar e vai trazer outros problemas, né? Então assista o vídeo aí.
Bom, galera, eu vou botar aqui as fotos do forno para você ver. O tal forno é esse aqui que os caras estão usando para destruir os celulares, tá? Esse forno aqui que eles estão usando para destruir os celulares, ok? E agora eu quero que vocês ouçam os áudios. Olha aqui. Vou começar com o primeiro áudio que o cara me mandou. Boa noite. Tudo bem, doutor? Doutor, como o senhor pode reparar no áudio, eu estou aqui na rua, que agora eu consegui dar uma fugida da assistência. Áudio do WhatsApp. Eu mandei 3 fotinhas do forno que as autorizadas Samsung recebem, tá? São praticamente iguais às que tem nas assistências Motorola, Apple, né? E essas empresas de renome, né? Assim, esse forno, ele mais prejudica do que beneficia, tá? É que na verdade esse forno daí, ele foi construído para ajudar a você desmontar o aparelho. E as assistências, elas são treinadas para que simplesmente com o celular molhado, tá? Elas coloquem aquilo ali. E o que acontece? Nesse forno daí, ele consegue emitir algumas ondas eletromagnéticas, tá? Que simplesmente em contato com a água acelera mais ainda o processo de oxidação. Daí a desculpa das autorizadas, quando você leva para lá, que fica dando como se fosse mau uso de sinal de umidade, porque qualquer umidade que tem ali, tá? Tem que usar no bolso, no dia a dia, tá? Se agrava mais ainda, porque aí consegue simplesmente fazer com que oxide mais rápido. E ainda tem mais. Se por acaso quando vocês colocam seu telefone na autorizada e por muitas vezes ele parece que não está funcionando direito, realmente, ele não vai estar funcionando direito. Principalmente se você trocar a tela, tá? Ou se você vai na autorizada para trocar vidro, alguma coisa desse gênero. Aqui na autorizada, simplesmente eles tiram a sua tela original do aparelho e simplesmente colocam uma tela paralela original China. Só que é a original China de Caraca, velho! Né? Para que o povo perceba o menos possível, tá? Que foi trocada. Mas é uma tela paralela que se coloca, tá? Mais ainda quando você pega e bota o seu aparelho para consertar, de uma garantia que tá sempre voltando na loja, eles pegam um aparelho, tá? Um aparelho que às vezes eles compram, ou tem algum outro defeito que a pessoa não consiga ver, por exemplo, entra um aparelho com a tela quebrada e o usuário não sabe se tá bom, simplesmente eles testam, tá? Eles testam aquele aparelho, vê se está todo funcional, e simplesmente clonam o aparelho que está com problema, que eles não querem ficar mexendo na placa, tá? Que a verdade é essa, que eles não mexem na placa por preguiça, por ser mais conveniente, e simplesmente jogam no outro aparelho igual. É o que acontece, tá? E simplesmente eles clonam um aparelho para o outro. E eles não querem nem saber se o e-mail é igual, não é? Até porque o e-mail sabe que pode ser alterado pela box, né? Mas no processo mais fácil, que o usuário não tá se preocupando muito, só quer o aparelho de volta, simplesmente só acontece isso. Eles clonam o aparelho, jogam ali, e o seu aparelho que era original simplesmente não passa a ser mais seu. É de outro cliente, tá? Ou às vezes era de sucata, tá? Que foi comprado pela autorizada, ou de um cliente que achando que ia ter um aparelho consertado, acabou ficando mais lesado ainda. Essa é a verdade que acontece por trás das autorizadas, principalmente as autorizadas Samsung. E aquele caso que você falou lá, que chegou 2 clientes e um eles clonaram e o outro se fudeu. Conta a história pra nós aí. E esse procedimento do forno aí que você falou, até troca de tela eles fazem isso? É um procedimento tipo para provocar mesmo a falha do equipamento? É assim, doutor. Aquela história do mundo outro foi o último áudio aí. É que eles pegam, clonam um aparelho, né?
Cola no aparelho, ele pega de outro cliente que às vezes entra, não sabe qual é o defeito que está ali, não consegue visualizar o defeito, e joga o plano. E o cliente que estava crente que ia ter com o aparelho consertado acaba se lascando. A garantia para ele é mais importante que um aparelho consertado. Sim, a tela também. Eu que faço diferente. Eu que faço do jeito normal que a gente sempre aprendeu no curso. Afinal de contas, a gente estudou para isso, né? A gente bota na separadora direitinho. Agora para os outros funcionários aqui, entendeu? Eles botam tudo no forno ali, tá? Porque se tiver umidade já provoca a oxidação, né? E com isso já fica falhando o toque, que vai provocar uma troca. O que o doutor quiser perguntar, a gente vai respondendo. Agora que eu estou com fone, fica melhor tanto para o doutor escutar e fica baixo para os outros perceberem. Então deixa eu ver se eu entendi. Os caras pegam e usam esse forno aí para tudo. Qualquer procedimento aí na assistência técnica de vocês, eles usam esse forno aí para separar a tela, é isso? E tecnicamente os caras estão ferrando, né, as pessoas que levam para assistência. E me diz uma coisa, esse é o procedimento normal de todas as assistências técnicas da ação? Sim, doutor. Esse forno aqui, ele entra para tudo, né? Todos os procedimentos, tá? Quando cai para mim, é que eu não deixo, né? Mas sempre quando é colocado, eles ativam a função eletromagnética, que ele é um forno elétrico, né? Que tem a função de descarga eletromagnética. Tá? O que acontece? Quando ativa ali, muitas vezes queima touch, queima tudo por causa dos capacitores que não aguentam. Né? Fora os capacitores mais sensíveis também, que são os do PMIC, né? Que vira e mexe ali, eles se queimam, né? Justamente por causa dessa descarga eletromagnética, que acaba se tornando uma energia estática, né? Aí o que acontece? Eles forçam literalmente o aparelho a você fazer um procedimento que não precisava. Assim, doutor, eu assim, sobre essa opinião de colocar os aparelhos no forno, sobre todo e qualquer procedimento, eu acho a coisa mais errada, tá? Porque assim, a gente aprende de um jeito, tá? No curso a gente aprende tudo direitinho, bonitinho, como faz as coisas ali, e chega numa autorizada e simplesmente a gente vê as cagadas que são, né? E assim, ó, pelas estatísticas que eu levantei, os procedimentos que a gente aprende no curso dão muito mais certo do que esse do forno, tá? Porque dá mais ou menos a cada 10 aparelhos que vão para o forno, 8 se acabam, tá? Meu 8 se Deus. acabam. E quando a gente faz o procedimento normal que a gente aprende, de 10 aparelhos a gente consegue salvar 9. Entendeu? É assim, de todo o tempo de técnico de celular, a gente é participante do grupo e tudo mais, mas eu não fico espalhando para ninguém que eu sou técnico. Assim, de todo o tempo que a gente já faz mais ou menos 5 anos, desse 1 ano que eu estou autorizado aqui, é a coisa mais idiota e mais ridícula e mais roubalheira que existe é o que eles fazem. Tá? E eu garanto que eles fazem isso em todas as outras autorizadas. Entendeu? Tanto Motorola quanto iPhone, tudo. E aí, doutor, acho que deu boa? Show. E ainda tem mais uma última informação. Você, pelo que tu sabe aqui, tá? O que a Samsung coloca no mercado, pelo menos a Samsung, mas a gente sabe que os outros fazem a mesma bosta, né? Apesar de lançamentos e processadores, vamos dizer assim, entre aspas, novos, tá? Tudo é de qualidade inferior, tá doutor? Placa de celular, placa em si, tá? Não é nem os componentes ligados, capacitores, não. A placa em si é de má qualidade. Por que a gente vai agora fazer um reparo com o soprador, tá? Se a gente não tomar cuidado, dá bolha fácil.
Entendeu? Por que dá bolha fácil? E nas placas antigas não dava? Entendeu? É tudo de qualidade inferior agora. Eles já fazem isso que é para justamente dar problema para o usuário ter que ou comprar um aparelho novo, ou ter que pagar pelo serviço que não, entre aspas, não é culpa deles. Entendeu? É tudo qualidade inferior. E isso está provado, tá? Só não tem um esquema, porque isso é uma coisa que ficou interna. Entendeu? Mas eles falaram que pelo tanto de camadas que é feito, né, e qual é o tipo de matéria-prima, né, as outras placas eram muito mais resistentes, tinham muito mais camadas de resistência, as camadas de sílica, né? Agora tem bem menos camada de sílica, que é para, vamos dizer assim, tornar o celular mais leve, né? E compensação se tornar ele muito mais frágil. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. É um vídeo denúncia para você se ligar que a assistência técnica autorizada da Samsung nem sempre resolve o problema que você leva para eles resolverem, né? Então os caras fazem isso, eles fazem essa jogada. Eles pegam um cara que foi lá só com problema na tela, tiram a placa dele, condenam a placa, diz que molhou, e vendem a placa para outro, recebem uma placa nova, embolsam, vendem para outro, e assim eles vão levando num ciclo, numa escala, como ele acaba de afirmar aí, né? Cara, ex-funcionário, é um vídeo denúncia, né? Agora, a questão toda é que cabe a você pensar se tem sentido. Queria que você comentasse aí, doutor, levei para uma assistência, tinha um problema X, voltou com outro problema. Tá aí a explicação, por que acontece isso com o seu aparelho, né? O que tem sido feito quando você não está olhando numa autorizada, né? Então é isso aí, pessoal. Aqui é o Dr. Reclama. Se gostou, se inscreve no canal. Eu tenho que dizer para vocês que a autorizada Samsung merece um tridentaço no brioco do Dr. Reclama. Olha aí, tridentaço para autorizada Samsung, né? É isso aí, pessoal. Se gostou, se inscreve no canal. Se não gostou, se inscreve aí para ficar reclamando. Valeu, um abraço. Segue o link, o vídeo do patrocinador.